Eu até coloquei aqui um resumo para você entender de algumas coisas que a gente vai falar, que por mais que algumas pareçam óbvias, quando você vai trazendo mais alguns elementos de coisas que foram acontecendo, notícias que foram saindo, você consegue compreender mais. Mas a gente começa falando, né? Flávio Dino, ele tomou uma decisão antecipada. Era para esperar o Zanin. Isso já é um ponto para se questionar. Por que ele tomou essa decisão? Por que não esperou o Zanin nem a PGR? A corte está mais dividida, várias notas falando sobre isso. Após 2 dias, só Estadão foi editorial, Centrão, Gilmar e Barroso estão em silêncio. Gilmar que tanto gosta de falar. Gilmar Mendes saiu em defesa de Alexandre de Moraes em todas as situações, em menos de 24 horas, está totalmente em silêncio. O ministro Barroso também, isso porque participou de evento, o ministro Barroso. O Centrão está fingindo que nada está acontecendo, isso é surreal, porque vocês sabem, o Centrão é o quê? A bancada, vamos falar assim, né? Porque é um conjunto de partidos que servem ao mercado financeiro. Estão todos em silêncio. A turma que gosta de frequentar grupo LID, eventos na Febraban, a turma amiga do Rodrigo Maia, os fãs do André Esteves, tá todo mundo em silêncio. Isso não é normal. Ainda mais depois do dia de ontem, né? De uma sangria de 40 bilhões de reais envolvendo bancos. Depois, todos os especialistas ouvidos por quem pela imprensa são pró-bancos. A imprensa brasileira não foi atrás de absolutamente ninguém que não tomou do lado dos bancos. Isso também não é uma bobagem. A gente vai ter que olhar isso daí e ver o tipo de crítica que está sendo feita. Notas sem parar de banqueiros, assim, assustador o fluxo, e isso é o ponto que chama a atenção. Não tem como os grandes grupos de comunicação não comentarem sobre esse assunto. Eu acho que o não querer comentar é não querer deixar as digitais. E começa realmente um processo de isolamento. Existe uma percepção, por onde quer que você leia, que uma punição virá em breve. Martelaram muito diversos setores, uma coisa que só quem tinha comentado até então era o Paulo Capelli, que é um jornalista bem mais à direita, que escreve no Metrópolis, só que semanas atrás, um assunto que muita gente estava comentando, a direita estava comentando, todo mundo deixava de lado e fingia que não estava acontecendo, até a Globo já fala de multas bilionárias, a CNN também escolheu pessoas a dedo para levar no seu principal programa, que é assistido lá na Análise Blá Blá Blá, um banqueiro, para falar sobre multa bilionária. Enfim, os bancos já acionaram também, Gilmar Mendes e o Zanin, já falar sobre isso contra o Dino, e aí o final. O final é na segunda parte. O Dedé é brabo. O Dedé é brabo. Novo herói da extrema-direita brasileira. Parece aí que o Dedé não tem medo de careca não, viu? A gente vai falar sobre isso. Vamos acelerar mesmo, assim. Eu não sei quanto tempo vai levar o vídeo de hoje e acho que a gente tem que passar por ele quase todo. Algumas coisas acelera. Mas pra começar, né, com a imagem, você consegue ver aqui as ações ao longo do dia de ontem derretendo. Não só as ações de bancos, mas você vê aqui, ó, a Raizen, nosso amigo Rubens Ometo, a Cosan também, né? Então essa situação acho que não tá muito bacana aí pra uma galera, né? Fora os grandes bancos brasileiros. Pra você entender, né, em termos quantitativos, o quanto os bancos perderam, tá aqui. Bancos perdem 41,3 bilhões em valor de mercado, com receio sobre o alcance da Magnitsky. Isso daqui ainda é bobagem, a gente vai falar sobre isso. A nota que encerra este tema, você vai falar, irmão. Eita, que a viola já começou a tocar, viu? Não é, gente, a gente tá no ponto mais que se os americanos forem ou não fazer alguma coisa nas próximas horas, acho que já nem mais interfere em nada. No máximo aí vai acelerar ou não. Mas Itaú perdeu 14 bi de valor de mercado, 14,7. Dá pra viver, né? Dá pra viver com esse dinheiro, né? Perto 2 dias. BTG 10,7, Banco do Brasil 7,2, Bradesco 5,2, Santander 3 bi. Só ontem. Vamos ver o dia de hoje. Mas vamos lá. Começando olhando as movimentações do judiciário, para depois de entrar, né, nas críticas e análises. Supremo se divide sobre a ação de Dino para blindar Moraes e ela vê falta de firmeza de bancos. Mais uma matéria sobre isso. O Supremo quer, porque quer que os bancos entrem no meio da confusão. O problema é que acho que a gente está em uma situação que os ministros, e o meu achismo é, eu tô sendo honesto, eu realmente ainda acho que eles não têm ideia do que se trata. Eu acho que eles se recusam a escutar o que os banqueiros dizem, eles devem assinar, esses caras estão mentindo pra gente, eles não estão dispostos a comprar uma briga, eles estão tentando resolver pelo jeito mais fácil. É tipo essa discussão de marco civil de internet que o Toffoli chorou quando leu o próprio voto. A decisão de blindar, do Flávio Dino de blindar o Moraes se dividiu em integrantes do Supremo. Dino acabou se antecipando ao Zanin, relator da única ação existente no Supremo, especificamente sobre a aplicação da Magnitsky. Zanin havia sinalizado a interlocutores no Supremo e no mercado financeiro que não daria nenhuma decisão às pressas sem antes ouvir os bancos e outros envolvidos no tema. Parte dos ministros da corte avalia que, mesmo sem ser o responsável pelo tema do tribunal, Dino quis dar um recado aos bancos que operam no Brasil. Em conversas reservadas, o ministro analisou que as instituições financeiras estão proibidas de aplicar sanções amorais e que punirá quem desobedecer à determinação. Dessa maneira, Dino seguiu um caminho diferente do que pregava uma ala do tribunal, que apostava na cautela prometida por Zanin. A decisão de Dino foi resultado de conversas entre integrantes do Supremo e banqueiros nas últimas semanas. Não sei se ocupou muito isso, não. Eu acho que aqui é uma decisão que eu acho que, inclusive, pega alguns ministros importantes de surpresa. O ministro do Supremo afirmou sob reserva que chegou a comunicar aos donos de bancos que o tribunal poderia dar uma contraordem. Na tentativa de anular os efeitos da Magnitsky em território brasileiro, a decisão de Dino seria a confirmação dessa contraordem. Bom, quem que estava nesse evento, né? Zanin, Gilmar, né? E o Moraes. Representantes dos bancos afirmam, no entanto, que a sanção financeira contra Moraes e a decisão de Dino os deixam em posição delicada. A avaliação de um banco consultado pela Folha é que a sanção dos americanos não significava necessariamente que a legislação dos Estados Unidos seria aplicada no Brasil. O temor, na verdade, é com os desdobramentos fora do país de eventual descumprimento da Magnitsky em território brasileiro.
E aí diz, né? Tá falando do caso do Zanin e tudo mais. O Zanin, ele tinha enviado o caso à PGR para manifestação e quer ainda conhecer a posição de outras partes interessadas. Ou seja, o Zanin ia esperar a PGR, ia esperar a AGU, ia esperar a Febraban. A decisão de Dino acabou mudando esse plano. O ministro tomou a decisão em um processo alheio ao caso, sem ouvir as partes interessadas, e ainda abriu a possibilidade de punir bancos que aplicarem as sanções financeiras contra Moraes. Eu acho que ele teve seu dia de Alexandre de Moraes, né? Decisão de Dino sobre a aplicação de leis estrangeiras, de vídeo supremo, que aguarda parecer da PGR em ação sobre sanções a Moraes. Vocês acham que o... Será que o Fachin, a Carmen Lúcia, estão dispostos a comprar essa briga? O Dino e o Moraes, com certeza. Fux, Mendonça e Cássio, de jeito nenhum. Aí sobra Zanin, Barroso e Gilmar Mendes. Eu acho que se um virar, aí já virou 6-5. Pra mim já tá 6-5, mas, assim, pra mim tá 5 de um lado. Eu colocaria a Carmen Lúcia e o Fachin com os 3. E assim, eu não tô disposto a comprar essa briga. Não que eles não vão, sei lá, abraçar, mas nesse momento, se perguntar se vocês acham que devia brigar, acho que eles falam, fica de boa. PGR avalia a extensão da lei Magnitsky antes de aparecer em ação que pede veto às sanções de Moraes. Avalia a extensão, gente. O que é que ele avalia? Tá esperando uma reação. Tá esperando a reação. Você lê, pelo que você lê na imprensa, pelos comentários que você escuta, pelas preocupações, pelo retrospecto de tudo que Eduardo diz que vai acontecer, acontece, e que todas as promessas que foram feitas pelos americanos, secretário de Estado, secretário de Tesouro, aconteceram. E os Estados Unidos falou, estamos monitorando e tomaremos medidas. Então todo mundo sabe que a medida vai acontecer. O quê? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 2 semanas. Cara, alguma coisa vai acontecer. É uma certeza. Inclusive a imprensa vai falar sobre isso lá na frente.